então vamos começar. Vou fazer a apresentação aqui do nosso convidado. Pensar a casa ancestral a partir das multidimensionalidades dos significados de terreiro é um exercício de rompimento epistemológico dentro do campo da arquitetura, mas não só. É o reconhecimento da importância histórica e simbólica do solo que pavimentou e pavimenta a cultura brasileira. Quando um arquiteto negro é convidado a trazer suas visões para uma mostra contemporânea de arquitetura e design da relevância da Casa Cor, muda-se a orientação do eixo do que é considerado valoroso na produção das respectivas áreas. Na aula de hoje, do Seminário de Cultura e Realidade Contemporânea, aqui da Escola da Cidade, receberemos o arquiteto Alexandre Salles, que compartilhará com a gente um projeto revolucionário que estará na Casa Cor deste ano, inspirado na vitalidade dos quintais e terreiros como espaços tradicionais de convívio social. É possível uma reinterpretação desses ambientes, enfatizando seu legado histórico, cultural e religioso como reservatórios de memórias afro-brasileiras? Através de seu modo desobediente de pensar, pesquisar, elaborar e fazer, Alexandre nos mostrará que sim, visto que há também elementos que compõem este trabalho, que transcendem a construção física e alcançam dimensões sensoriais abstratas e, por que não, digitais. Ale Salles é arquiteto e mestre em semiótica urbana, formado pela FAUSP, coordena os cursos de graduação e pós-graduação em design de interiores e design de mobiliário do Instituto Europeu de Design, IED São Paulo. Com vasta experiência em grandes escritórios de arquitetura em São Paulo, além de colaborações em projetos e concursos nacionais e internacionais de arquitetura, fundou em 2011 o Estúdio Tarimba, escritório multidisciplinar com foco no desenvolvimento de projetos corporativos, comerciais, residenciais, consultoria e pesquisa em design. Possui participação em bancas acadêmicas em universidades brasileiras e também como júri de inúmeros prêmios relacionados ao design de interiores, de produto, arquitetura, como o prêmio do Design MCB, do Tomiotaki Leroy Merlin, prêmio de design universitário Tokstok, prêmio Muda, prêmio Casa Vogue, prêmio do IAB São Paulo e prêmio do IAB Sergipe, além de participação e curadoria de conteúdo para eventos e mostras relacionados ao universo de arquitetura e design, como o Festival Negra Arte, Casa Cor, Semana Criativa de Tiradentes, DW, o Salone Internazionale de Mobile, o ADI Museum, High Design, For Mobile, Conad, Popeye, Semana de Design de Campinas, entre outras participações. Muito obrigada pela sua presença, Ale. Obrigada. Boa noite. Primeiramente, é para a gente. Vamos começar a nossa história. E obrigado pela oportunidade. Eu acho que o mais importante, né, dentro dessa nossa jornada como arquitetos, e vocês como futuros arquitetos, é essa conversa não hierárquica, né, horizontal. Então, isso já é um grande presente. Então, que possamos celebrar as conversas, né, cada vez mais potencializadas, não somente dentro da arquitetura, mas também de uma maneira multidisciplinar. Né? O Brasil, a arquitetura brasileira é construída não somente pela técnica, mas também pela oralidade. Então, ouçam as esquinas, ouçam os ancestrais, né, as avós, o boteco da esquina. A grande arquitetura está justamente onde a gente não percebe e muitas vezes não está ali numa maneira formal. Então, vou começar e a gente vai triando esse caminho e essa jornada. Então, eu queria apresentar para vocês o Tarimba, né? Então, ele começa, na realidade, a partir do meu avô, seu Zusa, né? Que é um negro baiano da Chapada Diamantina. O primeiro terreiro de candomblé foi no quintal dele. E de uma fala como criança, né? De criança, ele falava sempre sobre tarimba, né? Moleque, você tem que ser tarimbado, né? E ter tarimba é ter experiência, né? E depois, como pesquisador, descobri que tarimba também vem da ligação do estrado de madeira que os soldados têm nos quartéis. Então, está muito ligado à questão da experiência e da resistência, né?
E a conexão justamente está entre esses 3 caminhos, né? Essas 3 rotas. Então, Andaraí, né? Família materna, Pouso Alegre, família paterna, e Angola, de onde todos nós viemos, né? Então, eu descobri que minha família é de encantadores, né? São curandeiros que vagavam literalmente em tribos angolanas e criavam aí experiências de cura. Então, Gabi já fez a primeira apresentação, então vou seguir. Então, a nossa entrega ela é muito baseada na pesquisa, na multidisciplina e identidade, e eu passo por todos esses caminhos, inclusive para trabalhar diretamente com o mercado também. Então, é muito importante a gente ter sempre um ethos, né, de quem a gente é, para quem a gente vai entregar, né? Então, caminho por aqui. E aí, o ano passado, tive uma experiência, né, e falando abertamente para vocês, eu direcionei minha carreira de mais de 20 anos para não... Né, a Casa Cor ela é um evento incrível, né, mas o meu trabalho ele sempre teve em paralelo a ter, por exemplo, uma ambiência na Casa Cor, né? E o ano passado eu fui agraciado por uma provocação feita pela equipe, né, a partir de textos, de movimentos que eu tenho feito no mercado e, obviamente, dentro das universidades, sobre a minha pesquisa de ancestralidade, né, que está muito ligada a esse papel da casa ancestral, porque a gente está numa sistemática tão grande de reprodução, né, de construção, de demolição e de eliminação, e a gente esquece de onde a gente veio, né? E esse recorte foi a provocação feita, né? Então, o ano passado, a gente teve o lançamento com ali o Eldocor, que é uma holandesa, então a gente teve uma conversa ali para entender o que seria esse caminho de lançamento, e chegou-se à temática, né? De presente o agora, né? De algum jeito, essa frase ela tem uma certa objetividade, mas, ao mesmo tempo, ela tem alguns caminhos ali que nós precisamos investigar de uma maneira um pouco mais profunda, né? De presente o agora, talvez a gente tenha uma leitura mais imediata do que está acontecendo, e dentro, justamente como eu falei, de tudo que está sendo construído e reconstruído, né, existe um imediatismo que a gente tem que enfrentar, né? Mas talvez para respondê-lo a gente tem que voltar, né, andar um pouco para trás. E aí começam meus recortes, né? A primeira questão de ancestralidade, né, a gente tem que pensar em temporalidade. Eu, praticamente, acredito que a ancestralidade ela fala de passados, presentes, futuros. A gente não fala justamente de uma maneira singular, até porque a gente está conectando humanidades. Então, a minha, da Gabi, a de vocês todas, aqui já está acontecendo um encontro ancestral, né? E é muito importante porque ela gera e transcende perspectivas de memória, né? E, para mim, é muito importante que, quando a gente acesse esse arcabouço da memória, né, e pensa arquitetura, e pensa urbanismo, você pensa em futuros mais saudáveis, né? Porque você volta atrás para pensar para frente, né? Então, a ancestralidade, para mim, ela tem uma força motriz muito ligada a esse tipo de movimento. E, é claro, com um recorte claro sobre o Sankofa, né? Então, não sei se todos conhecem, né, ele é um símbolo adinkra africano, e ele tem, né, acho que talvez vocês tenham conhecido aí de uma maneira mais midiática pela fala do Emicida, né, que colocou isso de uma maneira muito forte, mas o meu recorte, principalmente, ele está nessa simbologia porque ela representa o que eu acabei de falar para vocês. Eu tenho um pássaro que é mítico, que está com o corpo voando para frente, né, com a cabeça olhando para trás, representando o passado, e com um bico na ponta, um ovo no bico, representando o futuro. E tem uma frase que talvez sintetize isso de uma maneira muito clara, que é: não é tabu voltar atrás e buscar o que esqueceu. Que é justamente a grande provocação do que a gente está vivenciando hoje, né? A gente está tão preocupado e tão veloz em relação a esse amanhã, né? essa produção do amanhã, mas muito pouco ligado aos nossos resíduos, vestígios, legados, que já estão aqui, né? Outros passaram para a gente estar onde a gente está. Outros arquitetos estiveram aqui, né? Eu já sou um ancestral de vocês. Então, acho que é muito importante a gente entender como é que isso, né, se comporta. Inclusive, vocês já são ancestrais de outras pessoas. Olhem as crianças como elas já olham vocês. Então, isso é uma referência muito importante, né?
E aí, né, temos o espaço de intervenção, né, então ele está justamente no cruzamento da Paulista com a Rua Augusta, e eu sou candomblessista, não tenho nenhum pudor de falar. Quando eu pisei aqui, era uma esquina. A primeira palavra que eu falei foi Laroyexu, porque foi justamente o que aconteceu, né? Foi um ponto ali de convergência, e até por conta dessa perspectiva desse aceite, dessa empreita, né? Então, ele começa já numa perspectiva religiosa de lugar, né? E foi muito interessante, porque eu voltei para casa, né, tenso, eu falei assim, poxa, mas será que vou e se fico? Aí, daqui a pouco, eu durmo e sonho com uma senhora cavucando terra, a noite inteira, né? E ela me dava um monte de plantas, né? Então, ela tirava a raiz e me dava, e me dava, e me dava, e me dava. Aí, quando eu acordei, eu falei assim, é o terreiro. Então, acho que ali já nasce uma perspectiva dessa conexão. E aí a proposta, né, acho que deu uma estourada na letra, mas nasce o terreiro com perspectiva da casa ancestral. E é onde eu derivo, né? Então, estou trazendo a Casa Cor como um caminho, mas eu quero trazer para vocês um pouco da perspectiva de pesquisa que eu tenho estabelecido. Primeiro, o terreiro, né, como a gente conhece e vive num arcabouço, não é somente o espaço da cultura, né, do culto afro-brasileiro, religioso. Ele é um lugar, por exemplo, se a gente chega em Salvador, a gente vai para o Terreiro de Jesus. Ele é uma praça, ele é um largo, é um ponto de encontro, né? Ele é o lugar também da terra batida, né, da terra da memória, né, de onde a terra, na realidade, ressignificou justamente as grandes pisadas da formação brasileira, principalmente para a questão afro, né? E também ele é o nosso quintal. Então, se a gente faz uma analogia direta, né, quando a gente pega as perspectivas de desenho, inclusive de arquitetura, principalmente colonial, o quintal ele já existe. E ele é o lugar, justamente, onde essa afrodescendência nasce, né? Inclusive como senzala, como espacialidade, né? E o recorte do ancestral, né, aí eu já trago diretamente sobre a questão da casa, é pensar o quintal como lar e abrigo, né? Hoje, naturalmente, a gente tem uma confusão, talvez até midiática na arquitetura, nos apartamentos, que a cozinha gourmet virou quintal. Não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aqui a gente está falando de um espaço que é quase abstrato, né? Que é um espaço de troca, de encontro, né? Em que você promove outro tipo de existência, né? Diferente de uma cozinha gourmet, né? E ele está muito ligado, né? Eu faço recorte de novo a Yorubá, né? Ao Ilê, né? Como casa. Então, quintal é casa, né? Aí nasce o terreiro nessa casa ancestral, e eu quebro ele em 3 temporalidades, né? Então, a primeira é a origem, a segunda é o lugar no tempo e a reexistência, tá? Então, eu vou trazer para vocês toda a perspectiva de como cada um se desdobrou, né? Então, como ele, simbolicamente, como imagem, né? Sou um semiótico, então não tem como, né? Ele acaba trazendo para a gente uma relação de pertencimento aos lugares. Então, a origem ela quebra em terra sagrada, terra fértil, terra batida, como eu acabei de falar, né? O nosso lugar-tempo é o quintal da alma, do espaço de convívio, do ritual e da espiritualidade, da celebração da vida e lugar da memória e da transformação. E o 3, né, que é onde a gente resiste, é onde estão os nossos laços profundos, a nossa cultura viva, a nossa sabedoria ancestral. Resistência e resiliência são 2 binômios importantíssimos, e como a gente reconstrói a nossa identidade, né? Então, vamos lá, vamos apertar os cintos. Origem, né? Como eu falei para você, esses recortes de temporalidades sempre no plural. A terra sagrada, ela vai para o chão. Então, é importantíssimo para entender a cultura afro-brasileira a partir do chão. Primeiro, de uma população sequestrada, né, que não tem mais a identidade, né, de onde está. Existe uma fala que hoje, na realidade, até mesmo pelos livros já direcionados a entendimento da perspectiva afro-brasileira, que o grande cemitério negro é o oceano. Porque justamente nessa calunga, né, desse sequestro, né, da África para cá, muitos morreram e seus antepassados estão no fundo do mar. Então, ter chão tem um significado muito importante, por isso que ele é sagrado, né? Fértil, né, que é onde as plantas, onde tudo surge, né?
Foi o sonho que eu tive, quase visão. E a terra batida, que é o lugar da memória, né? Então, hoje o que a gente pisa, amanhã é outra coisa. Chove, as pessoas passam, né? Então, ali a gente vai deixando outras, né, narrativas a partir do próprio material, né? E aí começam alguns recortes que são importantes, né? Então, trago esse trecho da música da Maria Bethânia, que é justamente como esse trajeto, né, do navio negreiro significou, né? E a primeira espacialidade negra, porque, na realidade, quando a gente fala de terreiro, né, e eu acho que tem uma simbologia muito grande, a gente está falando de uma escala que nós não temos a dimensão de como ela foi realmente, né? Então, a gente está falando disso. Então, a espacialidade negra, efetivamente, no Brasil, ela nasce aqui, né? Então, a partir daqui, a gente tem uma outra escala, né? Por isso que eu falei a importância da ancestralidade, a gente entender de onde a gente está escalonando hoje, né? E aqui eu chego até o quarto de empregada, gente, né? Como isso, na realidade, foi delegado a uma espacialidade menor, né? E aí é óbvio, né, como a gente começa a trabalhar, e aí eu falando das primeiras inaugurações de quintais, né, como né, esse ponto de encontro, mesmo num sistema escravocrata, né, a senzala surge como um lugar, né, como um espaço, como uma construção, seja material, seja de costumes, todos, né, aí de uma maneira bastante interessados, começam a entender que a gente está falando de várias etnias negras, a gente não está falando de uma só, né? Então, a gente tem, nessa fração, pessoas de diferentes países da África e, ao mesmo tempo, com habilidades diferentes. Então, por exemplo, os grandes ferreiros vieram para Minas Gerais, né? Então, por isso que a gente tem toda a história de Minas Gerais, colonial, baseada no ferro, né? Então, isso é muito interessante. E, é claro, né, as moendas, como isso também vira um outro tipo de lugar, de espacialidade negra, né? Então, falando de novo do terreiro como fração, né, como essa terra batida ela tem uma outra conotação agora, né, de dor. E aí, né, as analogias eram mais de 20 horas de trabalho dedicadas, né, e as propagandas ligadas, principalmente na França, né, justamente promovendo uma verdade que não era... aliás, uma imagem que realmente não era verdade, né? E eu acho ótima essa frase. Por trás do doce servido nas cortes para a realeza estava uma moeda de gentes, uma moenda de gentes. Ou seja, 20 horas de trabalho, né? Então, a gente já começa a perceber essas transformações de espacialidade, né? E aí a gente começa a surgir as resistências, né? Como essa fração, e até hoje a representatividade da mulher negra nasce na existência e na resistência do matriarcado, né? Então, esse primeiro bloco da origem é uma referência diretamente às mulheres, né? As nossas mães, não somente mães, né, de sangue, mães de acolhida, mães de santo, né? Mães que estão ali de algum jeito em proteção, né? E a primeira noção de comunidade, né? Isso na realidade se fortificou nas principais cidades, principalmente Salvador. Veja a Igreja da Boa Morte, né? E também, como eu falei para vocês, a questão da terra fértil, né? Sem folha não há orixá. Então, todos os jardins sincréticos, espadas de São Jorge, arrudas, todos que a gente tem acesso, eles são muito importantes para o terreiro, né? Então, de algum jeito, quando a gente tem essa analogia da planta e do terreiro, né, a gente está falando justamente de uma significação muito importante entre a materialidade e a imaterialidade. Não é só a espada de São Jorge, né, não é só o bambu, por exemplo, no caso do bambu é Iansã. Então, isso é muito importante para a gente entender o ethos do terreiro, né? Uma construção material e imaterial. E, obviamente, né, como a gente, né, numa evolução de décadas, né, como os quilombos, na realidade, se mostram, né, muito coligados à arquitetura da senzala, né, ainda com uma tecnologia que vem muito dessa perspectiva da sabedoria afro, né? Então, a gente está falando, por exemplo, de taipa construída com cinza de fogueira, né, que é muito mais resistente e tem até uma outra coloração. E, de novo, o matriarcado. Eu trouxe de propósito essa foto para mostrar esse protagonismo da mulher na nuclearidade, né, na centralidade da família e da resistência negra, né? A gente já muda de fase, né? Quando é o terreiro entra para o lugar e o tempo, né? Então, aqui, na realidade, é onde a gente investiga, né,
o que é de vestígio, as trajetórias, as pisadas, as marcas, né, os rastros. Então, faço o recorte das artes plásticas, né, então é muito importante entender a arte naif brasileira. Tá? Então, aqui especialmente é o Heitor dos Prazeres. Então, aqui já tem uma representatividade clara do que é o quintal, do que é o terreiro. Então, vocês veem que tem o batuque, né, tem a roda. Então, é muito interessante também perceber como a arquitetura que a circularidade é africana, mas quando a gente olha as plantas de terreiro, hoje em dia a gente vê isso de uma forma quadricular. Isso foi uma forma brasileira de interpretar a espacialidade africana, né? Mas quando eu vou para o quintal, isso muda, né? Naturalmente, eu vou para um input circular, né? E é muito interessante que sempre a questão religiosa. Olha aqui o barracão atrás, né? E segue, né, com a Maria Auxiliadora, então, a perspectiva dos animais por perto, das conversas, de uma África brasileira renascida, colorida, né, fértil, né, com chão literalmente para bater, para pisar e tudo mais, né, e o Heitor dos Prazeres já fazendo uma analogia direta ao terreiro. E aqui, né, já quase como um spoiler, como é que o samba começa a nascer justamente dessa integração da questão religiosa com esses encontros, né? E é claro, né, o recorte direto, né, foi uma preparação para falar da Tia Ciata, né? Então, talvez seja a nossa primeira referência de uma casa, né, de resistência negra brasileira, né? Rio de Janeiro, eu trago de propósito essa questão da planta, né? E aqui ela inaugura a questão do espaço de convívio, porque quando a gente olha, a gente vê a entrada, sala de visitas, o quarto dela, outros quartos, sala de jantar, samba do Partido Alto, cozinha, que é fundamental para entender a perspectiva da arquitetura afro-brasileira, né? Tanto para o campo do terreiro como lugar sagrado, quanto qualquer casa negra brasileira, a escada para o quintal e o quintal, batucada e capoeira, né? E, no fundo, o galpão para o terreiro de candomblé. Então, é basicamente a imagem do Heitor dos Prazeres, que eu acabei de mostrar para vocês como artes plásticas, né? E dela, na realidade, né, como um foco de resistência, surgiu literalmente, né, o caminho, né, quase que o pré-nascimento do samba no Rio de Janeiro, né? Então, é muito importante a gente situar isso infograficamente, porque, de novo, o matriarcado promove culturalmente a resistência afro-brasileira, né? Inclusive nas vestes, tá? Então, aqui ela se mantém, né, no Rio de Janeiro, e aqui faço um recorte de território, né, falando justamente que esse espaço onde a casa de Tia Ciata existiu, né, estava ligado justamente a não somente a pequena África, que foi um grande lugar de comércio de escravos, e pós-escravatura foi se mantendo ali, né, uma resistência afro-brasileira, né? Então, libertos, né, principalmente de vários outros estados, principalmente da Bahia, e ali a gente começa um embate cultural, né? Então, seja pela perspectiva religiosa, seja pela perspectiva da vestimenta, seja pela perspectiva justamente da música, né? E aí também, né, a gente tem a ligação direta com o Cais do Valongo, que era justamente onde desembarcava no Rio de Janeiro, né? É importante para quem não fez ou não teve essa oportunidade de visitar o Rio de Janeiro para justamente entender esse sítio arqueológico. Aqui foi literalmente um dos maiores portos de entrada de escravos do Brasil, tá? E isso ficou por muito tempo, né, ali atachado justamente pelo projeto urbanístico do Rio de Janeiro, né, e recentemente foi revelado. Aí trouxe até a planta para vocês entenderem como que era perversa a organização, né? Então, eu tinha o lazareto, que era o hospital de quarentena para recuperação de quem chegava doente, casa de engorda, local onde eram alimentados, né, para serem vendidos, armazéns de venda, onde eram vendidos, cemitério dos pretos novos, ou infelizmente, né, onde morriam e eram jogados por valas comuns, e hoje aqui, na realidade, é a pequena África. Então, o que vocês viram lá é o fóssil, literalmente, dessa construção, né, infelizmente perversa. E aí, né, trago um pouco, né,
dessa conversão, né, como executei a Seata, como é que o candomblé, né, nessa profusão de encontros, né, ele começa a promover a questão musical, né? Sempre se atentam à imagem, né? Então, aqui é literalmente um babalorixá que lança um disco sobre músicas de candomblé, né, com um tambor, que é um tambor de terreiro, mas que vai diretamente se ligar ao carnaval, ao samba, né? E aí está ele ali justamente em dança, né? E é muito interessante porque essa reportagem de 2022, ele está em fase de tombamento, mas não tem um levantamento arquitetônico. Então, a Prefeitura atual do Rio de Janeiro estava prestes a construir uma creche em cima do lugar onde era o terreiro do João da Golmeia, né? E aí, né, investigando espacialidades de terreiro, Carolina de Jesus, né, que fez o centenário recentemente, então, é uma escrita potente sobre o papel do cortiço, né, como lugar também, como um terreiro, como um quintal, né, como um lugar, inclusive, para se letrar, né? Então, é muito importante entender o papel da Carolina nessa construção, né? Então, obviamente, um dos mais divulgados, né, textos da Carolina é o Quarto do Despejo. Então, leiam, por favor, que é uma lição de arquitetura. Aliás, eu tenho lido muito pouco livro de arquitetura. Eu tenho buscado na literatura justamente para reaprender a arquitetura. Tá? E aí, de novo, né, como nascem, né, urbanisticamente, de novo a questão da mulher, um desenho urbano, por exemplo, nas favelas, né, são as latas d'água, né, como que elas constroem justamente narrativas espaciais, né, trocas, né, a comadre e tal, né, e, obviamente, nessa investigação, né, a partir do trabalho, aqui é uma fotografia do Pierre Verger, mas uma perspectiva muito interessante do Rio de Janeiro, né? Então, a gente está no morro, olha o Rio de Janeiro lá, urbanisticamente acertado, limpo, e o morro acontecendo de uma outra forma, né? E é interessante essa lata escrito vida, né? E que renasce aqui, por exemplo, nos jardins afetivos, né, que são os jardins de vó, né? Então, de novo, investigando como é que as imagens acabam potencializando aqui São Paulo, Zona Oeste, né? Aqui é um jardim na periferia de São Paulo, e as latas, na realidade, se mantêm aí hoje como paisagismo afetivo, né? E também convergem para o nascimento das benzedeiras, né? Que é uma resistência, de novo, desse matriarcado, também ligado às plantas, né? Então, eu falo do jardim fértil lá atrás, mas trago o papel das benzedeiras, né, que tem uma relação muito forte com a questão do quintal e da construção semântica do espaço de terreiro, né? E os pequenos lugares, né, de como a gente mantém o sincretismo. Aqui é a minha casa, né, como é São Benedito e o Café, né, nos nossos pequenos terreiros, ou na pluralidade do sincretismo. Eu fui uma pessoa que foi criado dando bênção para Iemanjá e Jesus Cristo no mesmo lugar. Então, isso, para mim, é muito forte, né? Então, essas pequenas semióticas constroem a espacialidade negra, né? E, obviamente, de novo, marcando o papel da comunidade, né? Então, o quintal é a reafirmação da comunidade. Por isso que eu falei do lugar do tempo. Então, eu mostrei para vocês lá o início para reafirmar aqui que isso é a grande, né, necessidade da leitura do papel comunitário do espaço. Entro para o ritual espiritualidade, aqui é o terreiro de Casa Branca, em Salvador. Então, a minha avó, na Bahia, ela fazia essas cortininhas, né, esses papelotes, justamente para enfeitar o terreiro. E tem uma ligação com o desenho da corte portuguesa, né, Gabs? E que eu acho que é muito importante. E percebam como essas construções vão se repetir nas casas, né? Então, as fotos nas paredes, né? É um pouco do desenho colonial, mas aqui é um lugar de ritual, né? de religioso, mas que replica, e particularmente, em casas. Então, aqui, mais precisamente, né? Então, tendo a oportunidade de estar em Salvador, de novo, visitem, porque é uma lição de arquitetura, né? É um bem tombado, e tem muito dessa significação do que é esse entendimento desse tipo de espacialidade, né? E aí, trazendo para vocês, né, a questão, de novo, do terreiro como largo, como praça. O Pelourinho é um terreiro a céu aberto, tá? Inclusive justamente pela constituição de desenho urbano. Tá? O quintal, o terreiro como celebração da vida, né? Então, de novo, a conversão da música, né? Como o Pixinguinha tinha uma relação externa para a criação da música,
né? Então, isso muito advindo, inclusive, da tia Ciata, né? Então, essa relação de contemplar, né? de estar ali em conexão com outros pontos, né? Dessa vida dura, né? A gente está falando de uma vida negra que não era muito fácil, né? Mas quando tem a relação com a música e com a espacialidade, ela muda, né? Lugar da memória e da celebração, então é evidente que a roda de samba, se a gente trouxe a perspectiva ali justamente do terreiro como uma espacialidade religiosa, aquele também é um terreiro, né? Como circularidade. O baile black também como lugar de terreiro, né? Na memória. Então, não sei se todos saibam, mas a gente tem nas principais capitais do Brasil a gente tinha os bailes de garagem, né? Que era justamente onde a gente tocava e dava som black, né? Então, assim, tudo que a gente entende de funk dos anos 70 brasileiro, né? King Combo e tudo mais, Lady Zu, vem dessa renascença. Então, era no fundo da casa, na garagem da casa, no quintal da casa, que tinha o baile black. Então, isso daqui é terreiro. E, obviamente, né, a questão da comida, né, como a convergência, especialmente da tia Surica, aí à frente praticamente da Portela, converge na comida, que é uma comida de santo, gente. Isso daqui é comida de Ogum, né? Mas, de novo, a matriarca abastecendo toda uma população, né? Então, isso é muito importante, de novo, para a questão da perspectiva do quintal e do terreiro. Vocês veem que não é uma cozinha gourmet, é uma cozinha de quintal. Por isso que eu falei a importância da cozinha para o entendimento da arquitetura afro-brasileira, né? Aí, o nosso terceiro e último bloco, né, como a gente resiste, né, a partir dessas perspectivas. Então, resistir ele está muito ligado, né? Se a gente falou de vestígios, se a gente falou de ancestralidade, a gente fala de como a gente se regenera, né? Como a gente tem novas existências, como a gente se restaura, né? Aí aqui eu faço um recorte direto ao trabalho do Ayrson Heráclito, né, que se tornou recentemente um amigo. Esse trabalho dele é incrível, né, que justamente faz a ponte da saída dos negros escravos, né, escravizados, sequestrados de África para a Bahia, né? Então, aqui em Goré é justamente a saída, e é um díptico, né? Então, é uma instalação. Ele tem a outra parte justamente da chegada aqui na Bahia. Então, é muito impactante olhar. E esse trabalho chama Sacudimento. Lembra que eu falei para vocês das folhas? É onde ele foi tirar justamente essa energia pesada da dor que ficou justamente de quem deixou o seu solo, né? Então, ele contou para mim que foi muito forte, né? Vocês veem que ele faz descalço, ele pediu licença para fazer esse trabalho, né? As ervas são justamente de África, então tem toda uma importância de como isso acontece. Mas a gente precisa se resistir, a gente precisa se regenerar. Então, de algum jeito, a gente se liberou essa espiritualidade para o novo, para entender justamente essa perspectiva que a gente pode ter, né? Aí, de novo, né, como a cultura se mantém viva, de novo, nos quintais. Então, como a Clementina é contemporânea, né, ou esse azul que está atrás dela é contemporâneo, é meio caiado, é de barco no Rio São Francisco, ele está em Curitiba, então está nesse mindset, ele está na Samambaia, né, ele está nesse piso terroso que hoje a gente vê mediaticamente as pessoas oferecendo como uma novidade, né? Mas isso daqui era o piso mais barato que se podia ter, né? Então, justamente, toda orgulhosa, que são fotos do Walter Firmo, né? E a mesma coisa o Cartola com a Dona Zica, e quase numa embaixada da Mangueira ali, né? E por coincidência com as rosas atrás, né? Eu acho que o Walter Firmo ele foi muito sensível nessa foto, né? Porque justamente por conta da música, né? Então, como a gente se resiste, né? Como a gente se regenera a partir dessas imagens, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da Mangueira, a gente está falando de um legado de construção semântica. Não é só verde-rosa, não é somente a fantasia que eu vou colocar de o Irapuru selvagem para sair naquela ala. A gente tem que pedir licença para entrar, e começa aqui, né? E também como os quintais existem, por exemplo, nessas imagens, nas capas de disco, por exemplo. Desde o Milton Nascimento, no Clube da Esquina, a terra batida aqui, né? O Cartola, de novo, na janela. Fundo de quintal, então não preciso nem explicar por que é quintal. Fundo de quintal é porque é lá atrás, não é na frente. Lembra da tia Ciata?
E aquela velha cadeira de boteco, né, que é justamente o mobiliário mais barato. Dona Ivone Lara, também, né, de novo uma matriarca trazendo samba na comissão de frente, né? E olha que interessante, né? Lá atrás as gaiolas de pássaro, né? E lembra daquela arquitetura de senzala lá atrás, né? A arquitetura de terreiro. É isso daqui. É o que a gente pode construir. Bezerra da Silva, justamente trazendo um pouco dessa malandragem, né? Então, como é que essa perspectiva, né, desse homem negro que desce o morro para ganhar o Rio de Janeiro na cidade construída, né? Ela passa justamente por essa perspectiva desse quintal, né? Ele leva o quintal do morro para o quintal do mainstream, vamos assim dizer. E o Paulinho da Viola, de novo, trazendo a questão dos registros, das fotografias, né? Celebrando ancestrais para cantar sua música, né? E olha o desenho do móvel colonial, né? A sabedoria ancestral não tem como a gente passar sobre a materialidade para a gente pensar esse futuro. Eu falei para vocês sobre futuros desejáveis, então a gente está num debate intenso sobre recursos. Então, é importante voltar para entender o que a gente tem de tecnologia. Eu falei, por exemplo, para vocês de negros, né, do metal, né, serralheiros. Então, a gente volta para entender em Minas Gerais a perspectiva do metal, né? Eu estou fazendo um trabalho na Casa Cor, inclusive, com uma família que vem de 4 gerações de ferreiros, que estão ligados justamente nessa perspectiva de África para cá, né? Para entender que materialidade que a gente está falando, né? E, obviamente, né, uma conversa que nós temos bastante, qual é essa grande contribuição que nós temos como intelectuais negros na construção da arquitetura brasileira, né? Existe, sim, uma contribuição de engenharia negra, né? Aí, obviamente, a referência direta, né, ao trabalho da Gabi e do Paulo, né, que a gente tem uma convergência, né, aí muito grande. Então, fico muito feliz, tive a oportunidade de estar junto por lá, né, e acho que lá já colocou o bichinho carpinteiro que acabou acontecendo agora. Né, o Queré, né, como a gente resiste e tem resiliência, né, então é muito importante a gente entender aqui que a gente não está falando de uma arquitetura de Pritzker somente, a gente está falando realmente de um contexto de respeito a um ecossistema de pensamento africano, né? Olha a terra batida de novo, né? Então, a gente está falando de África, a gente está falando de Salvador, a gente está falando de Sapopemba, a gente está falando de Bela Vista. Tudo isso está ligado pela materialidade, pela tecnologia, pela perspectiva. É por isso que assim eu fico doido com essa questão dos materiais terrosos. Materiais terrosos são mídia, gente. Os materiais terrosos estão aqui, porque é um elemento que eu tenho para construir, né? Por isso que eu estou mostrando para vocês toda uma infografia de entendimento para entender como isso vai se recombinando. E com muita tecnologia. Olha os brises do Queré, né? E um respeito absurdo à construção, né? A ergonomia, né? As pessoas estão confortáveis, né? Elas não estão ali num lugar que é muito diferente do que elas perspectivam como qualidade e, principalmente, que elas merecem. Veem que eles estão descalços, eles estão de chinelo. Tá? Não tem esse protocolo. Aqui foi o Queré na Bienal de Veneza, né? Também tive a oportunidade de estar bem no dia que ele estava lá, então é importantíssima essa imagem, porque traz justamente aquela codificação que eu mostrei para vocês, justamente de África, né? E a circularidade, né? Por que o Queré projeta isso, né, em um das suas obras, né, celebrando a conversa. Lembra que eu falei para vocês lá da senzala? Lembra que eu falei para vocês justamente do desenho do Heitor dos Prazeres? Isso daqui é contemporâneo, né? É o ponto de encontro, é a escala entendida, respeitada, é a materialidade na simplicidade para provocar justamente a intuição do sentar, do movimento, né, ou do não movimento, da fala ou do silêncio, né? Isso é terreiro, né? E como a gente reconstrói as nossas identidades, né? Aqui, Soberana Aziza vai fazer um trabalho comigo lá, é uma grande amiga, é uma das maiores artistas, né, de arte pública do Brasil, né? É uma mulher negra do Jardim Peri de São Paulo, né? E criou perspectiva de entendimento para que mulheres expliquem, mostrem para suas filhas que elas podem ter 40 metros de altura em qualquer lugar dessa cidade, né? Então, isso é muito potente,
né? E, obviamente, né, como a gente passa por outras resistências, né, como o baile funk reinaugura uma espacialidade, né, então a gente tem muito a questão da música, mas existe uma construção arquitetônica ligada, né, inclusive com investimento, né, então isso para mim é quase um edifício, né. Vejam, por exemplo, que o Virgil, que é infelizmente Virgil Abloh, falecido precocemente, desenhou para Cassina, né, as grandes caixas de som. É uma analogia muito interessante a esse desenho, né? Ou como a gente resiste, né, em outros lugares em que a espacialidade negra também resiste. Aqui é Belém do Pará, né? E eu acho o máximo, né, porque são as toalhinhas de bico de crochê, né, o material que eu tenho ali em disponibilidade, as fotos, os jornais, tudo com uma presença ali de convergência, as cores, né? Aqui existe uma Amazônia Negra. Eu tenho uma grande amiga que chama Marcela Bonfim, que é uma fotógrafa justamente desses registros. Então, são comunidades negras, né, quilombolas, na realidade, e que estão ali sob palafitas. Então, é uma investigação muito interessante também de como essa regeografia também acontece para entender. Inclusive, está sendo desenhado um museu da escravidão na Amazônia. Tá? Porque, só para vocês entenderem, quando os navios partiram de África, eles tiveram várias direções, né? E muitos deles acabaram indo em direção à América Central. Então, alguns desvios acabaram acontecendo e populações ficaram em outros territórios. Então, de novo, né, a gente falou no Pará, olha o Rio de Janeiro, né, as toalhinhas, as fotos, né, como a gente tem esses pertencimentos acontecendo em semióticas dessas casas negras, né? Aqui é a casa da minha família em Andaraí. A minha avó ali, a dona Elza, está na foto, infelizmente falecida. Essa foto eu fiz justamente quando eu fui visitá-los. Então, o mesmo sofá que está no Rio de Janeiro está aqui, em Andaraí, né? Então, foi bem na época da Lapinha, né? Então, de novo, como é importante para a casa negra ancestral, né? Para o terreiro, a questão da imagem, né, para celebrar esses antepassados, né, para justamente fazer referência. Você lembra de Comadre Aidê? Tenho saudade dela. Você conhece Comadre Aidê, menina? Aqui, ó. Ela estava bonita aqui, estava gorda. Então, esse tipo de coisa é muito interessante, né? Isso é construção de arquitetura, gente. Rio de Janeiro, né, e aí trago justamente de novo, né, como todas essas provocações de espacialidades, né? Lembra que eu mostrei Navio Negreiro, né? Como a gente ainda se mantém em espacialidades que confinam, né? Olha o jardim fértil que acaba se tornando, né? Em espacialidades ali espremidas, né? E aí eu trago a referência direta à questão da serralheria, né? Olha aqui essa matriz. Então, meninos, olha que interessante. A gente tem o Sankofa, que eu mostrei para vocês, como a Dinkra, como uma simbologia da serralheria africana, mas isso é um código entre africanos, né? E ele chega até os Estados Unidos. Aqui é o Philip Simons, que é um grande pesquisador, né, também já falecido, justamente de como essa diáspora, através da materialidade, atravessou o oceano, né? Então, isso é muito importante também para entender como essas construções identificam, né, essa presença da ancestralidade. Tá? Então, olha que interessante, Sankofa Academy, né? Isso daqui é em New Orleans. E aí, obviamente, né, como essas casas ancestrais elas vão se organizando, né? Então, as casas periféricas, né, com as simbologias, então a presença dos desenhos, né, recorrentes, né, os novos territórios, né? Então, como a gente resiste em territórios ampliados, em terreiros ampliados, em que essas trocas elas se estabelecem de maneiras periféricas, mas de uma maneira muito inovadora, né? A favela é a grande inovação social brasileira, né? Por justamente ter esse foco de resistência ou resiliência, ela é o maior lugar de inovação, né? Ou como os terreiros se reorganizam ou se tornam não lugares, né? Então, a gente começa a apresentação fazendo analogias, né, de apagamentos, né, ou de diminuições aí de pertencimentos espaciais, e a gente tem isso contemporaneamente, né?
E aí a gente entra, né, num outro bloco que fala justamente desse olhar contemporâneo, né, de realmente a cultura afro se acender para o próprio afro-brasileiro. Então, trouxe o escritório da Audrey, professora aqui, né, projeto da Gabi para Casa Cor, então com referências diretamente ligadas a uma contemporaneidade, né, e também como um terreiro, né, de novo numa espacialidade em que o terreiro ele não existe, né, então a gente recria essas referências, inclusive com materialidades, taipa, né, as plantas sincréticas e tudo mais, tonalidades e tudo mais. Aqui é um desenho meu recente, né, que é a Totô, que é uma luminária baseada em Obaluayê, né? Então, justamente tem essa questão do movimento e que estoura justamente nessa leitura, né? Então, como a gente resiste e se regenera também em produtos, né? A referência às casas Ned Belly, então a gente fala tanto das artes plásticas, por exemplo, norte-americanas, né? Então Basquiat é uma referência direta a esse tipo de perspectiva, né? Então a gente olha hoje a arte contemporânea e não relaciona ela diretamente à contribuição africana, e ela é fortíssima, principalmente no design gráfico, né? E aí entra por esse bloco midiático, né, como os terreiros começam a se reinventar como empoderamento, né? Então esse clipe da Mood Forever, da Beyoncé, ele tem várias simbologias semióticas, né? Então, eu estou e posso ser no lugar que eu estiver, com a estampa que eu quiser, né? E da maneira que eu quiser, né? Então, eu estou num desenho aí contemporâneo comendo frango frito, né? E, literalmente, você não tem nada com isso. Ou analogias, né? De um xadrez negro, né? Então, você tem uma rainha e um rei, né? E, obviamente, quase que num trabalho aí de alta costura, né? Obviamente, salvo as analogias diretas aí à questão do consumo, mas é importante a gente entender isso como imagem, né? Num jardim neoclássico, todo feito de buchinho, um jogo, literalmente, em que os negros, na realidade, estão ali, de certo modo, presenciando quase que uma dança, né? Não é um jogo. Isso é muito interessante. E aí, obviamente, né, ela vai e abusa disso de uma maneira muito, muito forte, né? E como essas analogias hoje precisam entrar nas discussões de representatividade, né? Ou como a gente tem a relação, por exemplo, né, dessa emancipação, por exemplo, sob a perspectiva norte-americana do rapper, né? Então, de eu ter a grande casa, do grande carro, mas lembra do navio negreiro? Isso está tudo no mindset. Então, esse empoderamento está justamente do que eu mereço. A minha avó me ensinou que eu precisava merecer. Eu fui um cara que fui criado com uma fala que eu tinha que trabalhar 3 vezes mais que qualquer pessoa para chegar onde eu queria chegar. Então, isso fica dentro da gente, né? E principalmente a gente que pensa arquitetura, né, pensa espaço, a gente tem que entender isso sobre outros crivos. Então, essa simbologia da imagem traz várias questões. Por que eu não posso ter uma Land Rover, né? Inclusive, assim, imagine como foi esse acesso para comprar Land Rover numa concessionária, né? A gente tem relatos aí de que ficou 1 hora e a pessoa nem se prontificou a atender, né? Ou, por exemplo, né, como isso vai a outros campos, aqui foi a Pixar, que fez o Complexo do Alemão. Então, de novo, né, olhando a favela como um desenho gráfico, como um ecossistema plural, né? A gente não pode sonegar o espaço de construção da favela da cidade, né? Principalmente nesse caso sobre o Rio de Janeiro, né? Entro no afrofuturismo, já dei um spoiler com a Beyoncé, né? Mas trazendo essa perspectiva de futuro. Por isso que eu falei para vocês como a gente resiste, né? O que é esse terreiro do futuro, né? E aí nós tivemos aí, por exemplo, uma analogia direta, né, sobre o Pantera Negra, né? De novo trazendo uma questão semiótica de uma construção de cidade que não fica aquém de uma Jornada nas Estrelas, né, Star Trek, mas falando de uma África rica, possível, né, preservada, né, potente. E a diferença da realidade, quando a gente olha, por exemplo, os filmes de ficção científica, são os balaios de palha. Então, é muito interessante a gente ver a perspectiva de possibilidade de
uma ficção científica negra. Então, isso é um terreiro também. Isso poderia acontecer, sei lá, talvez uma Angola em 2090. Não sei, né? Estou chutando, mas falando de tecnologia, de acesso. Então, tem muitas roupagens, não é só um filme sobre um super-herói. A gente está falando aqui de camadas que têm uma impressão muito forte nesse entendimento do que a gente falou, né? E do que a gente tem falado, de uma intelectualidade negra. E, finalizando, né, o meu último recorte de pesquisa é esse ethos de representatividade através do digital, né? Então, aqui é um grande amigo, que é o Malif Bua, eu sempre erro o nome dele, né, um nigeriano incrível, que é diretor de arte, e que começou a trabalhar a inteligência artificial para representar os idosos, né, numa perspectiva justamente de uma excludência, né, que existe socialmente sobre, obviamente, os idosos, mas especialmente os idosos negros, né? Então, numa outra perspectiva, né? E aqui alguns ensaios feitos em inteligência artificial, justamente com prompts que eu acabei de trazer para vocês em todas as páginas, né, para entender o que essa representatividade, né, está justamente direcionando sobre a nossa perspectiva, né, de identidade, né? Então, vocês abrem, por exemplo, revistas de decoração falando de um African Style, né, mas a gente está falando de alguma coisa que nasceu muito lá atrás, né, e que o desenho hoje ele tem uma questão midiática, mas ele está representando realmente uma tecnologia que é africana. Tá? Veja o queré. E aí, o trabalho da Mini Atairu, né, que é incrível, que é uma artista negra, que perspectiva justamente o que a inteligência artificial erra, literalmente, sobre a representatividade negra digital, né? Então, aqui são modelos negras que foram distorcidas a partir de pesquisa de inteligência artificial, né? Olha isso. A Black Woman Crying. Olha o resultado. Então, o que está sendo alimentado para essa representatividade de inteligência artificial? Né? Então, é muito interessante. Isso é um trabalho artístico, né, mas em que ela revela justamente essa distorção, né? Por isso que todo esse legado que eu tenho construído de entendimento é para chegar justamente aonde a gente está perspectivando como certeza, como verdade. E talvez, assim, se a gente fala de apagamento, quando a gente chega no digital, talvez a gente esteja facilitando esse apagamento a partir do não entendimento do que é a infografia histórica, né? Aqui é um trabalho que ela fez, por exemplo, que chama Blonde Bread Study, né, que é justamente gêmeas, né? Ela queria loira. E aí ela fala a dificuldade justamente da inteligência artificial de colocar um cabelo aloirado justamente numa mulher negra, né? Sem ter, obviamente, teve que clarear a pele, né? Isso que a grande recado é justamente essa, né? Não poderia ser uma negra de cabelo loiro, não, tem que ser uma pessoa clara de cabelo loiro, né? E aí já são trabalhos já mais direcionados para a casa-cor, né? Então, como essa representatividade começa a entrar nesse futuro de imagem, né, dessas entidades, desses orixás, que eu vou levar para a casa-cor, como uma despedida final do espaço, né? Então, aqui é Oxalá, Nanã, Xangô. E aí, essa é toda a minha pesquisa para casa-cor. E aí, só deixando aqui um recado para vocês, foi o que eu comecei falando, que ancestral que vocês querem ser, né? Porque a nossa responsabilidade como arquitetos, ela não é só social, ela se torna agora infograficamente histórica, né, futurista, né? Toda a nossa perspectiva agora ela precisa se basear em uma circularidade, né? E é isso. Axé para a gente.